Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz por estar aqui de novo. E, gente, hoje a gente vai falar sobre diversão na introdução alimentar. Claro que isso pode ser divertido, isso pode ser leve. Só vou colocar um filtro aqui, só um pouquinho, para a imagem ficar melhor para vocês, tá? Deixa eu achar aqui bem rapidinho, que é o filtro que eu sempre uso, é só porque fica mais claro. Tá chegando aqui, ó. Melhorou, né? Já vou convidar aqui, deixa eu ver se a Sabrina já chegou. A Sabrina não, a Sabrina tá aqui, né? A Rafaela já chegou, só um minutinho. Já chamei a Rafa aqui. Gente, vou contar uma coisa pra vocês, tá? Eu tô tentando colocar o título aqui em cima pra vocês. Testei antes, deu certo. Oi, Rafa! Oi, tudo bom? Tudo Estão bem? conseguindo me Bem-vinda, né? escutar? Rafa tá estreando aqui com a gente. Deixa eu só colocar mais assim, né? A Rafa está estreando aqui com a gente, seja muito bem-vinda, né? Foi uma alegria você ter Obrigada. feito o nosso convite. Né? E, gente, ó, vou falar para vocês, tá? Vocês têm que seguir o Insta dela, porque tá cheio de dica muito legal, muito top para introdução alimentar, dicas de dieta para de dieta não, de receita para criança também. Vale super seguir, vocês têm que seguir, tá? Obrigada, Sabrina. Então, o pessoal que me segue também, né? Eu também convido a seguir o Instagram da Sabrina, que é o Mães que Brincam, que ela também só dá dicas maravilhosas aí de opções de atividades que a gente pode fazer com as crianças para desenvolver, né, de uma forma tranquila, divertida, sempre brincando. Então, são atividades que são fáceis de serem feitas em casa, né? E, nossa, são maravilhosas, assim. Já fiz várias das atividades que ela coloca ali no Instagram com os meus meninos e eles amam. Que bom, obrigada. Né? Não, e eu vou te falar, a gente estava conversando há pouco para colocar o título aqui em cima, né? Eu Aham. testei antes de entrar, ainda há pouco eu entrei, 2 minutinhos, consegui colocar o título. Agora fui tentar, por isso que atrasou aqui uns 2 minutinhos. Agora fui tentar, deu mais certo. Ele não adicionava a live. Já está entrando um monte de gente aqui, ó. Daisy, bem-vinda, a Bibi também, a Sabrina já Boa está aqui noite, também. pessoal. Todos muito Que bem-vindos, gente. legal. Que bom que vocês já estão por aqui. Vamos lá que hoje tem muita dica boa, né, Rafa? Eu fiz tanta live com a Vamos, Sabrina, vamos, estou que hoje fazendo com a sua está. cabeça. Vamos lá? Então, gente, eu sou a Rafa, sou nutricionista, né? Eu trabalho ajudando as mães, ajudando as famílias a tornarem a alimentação um momento divertido, um momento tranquilo. Então, eu atuo tanto com as mães ali com crianças desde a fase da introdução alimentar, né, os bebezinhos, até as crianças mais velhas, passando pela fase pré-escolar, escolar, né? Então, trabalho muito com ferramentas lúdicas, assim, que envolvem a criança e que respeitam o desenvolvimento da criança, né, trazendo essa parte divertida para a alimentação, que a gente sabe que precisa ser divertido, né? Porque quando a gente tem um relacionamento gostoso com a comida, tudo se torna leve. Agora, se a gente fica naquelas coisas assim de proibição, de muita restrição, ou de sendo forçado a comer alguma coisa que a gente não gosta, né, a criança vai criando alguns traumas assim que ela vai levando para o resto da vida, né? Então, eu gosto muito de trabalhar já nesse início para as mamães se sentirem bem preparadas, né? Para elas entenderem como que funciona o desenvolvimento do bebê nessa fase da introdução alimentar, né? Porque esses primeiros 1.000 dias ali até a criança fazer os 2 aninhos de idade, ela está criando tantas conexões cerebrais, tanta informação chegando ali para ela, que isso ela carrega para o resto da vida dela. O que a gente faz ali na introdução alimentar vai repercutir na vida adulta. Né? Então é muito fantástico a gente saber disso e usufruir disso, né? A gente ser instrumento aí de trazer a saúde para os nossos filhos. Sem contar que é uma delícia ver eles experimentarem, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu ofereci pro Guilherme foi a famosa banana, que eles adoram, né? Gente, a hora É a que ele mais básica, né? a mais básica, né? E eu dei a bananinha inteira e a hora que ele mordeu, que ele sentiu o sabor da banana, parecia que estava sendo até estrela, assim, de tão eufórico que ele ficou Aham. e já foi colocando na boca, assim,
é tão gostoso de viver esses momentos, né? Não, é muito fantástico, assim. E uma das coisas que eu costumo falar para as mães é que, assim, a gente cria uma expectativa muito grande na introdução alimentar, né? É comum, Tá. assim. Eu mesma, sendo nutricionista, quando fui começar a introdução alimentar do meu menino mais velho, que agora está com 6 anos, quase fazendo 7 anos, gente, eu tava assim com a expectativa lá em cima, né? Imaginando assim, não, ele vai comer um monte, eu vou oferecer, ele já vai comer e vai ser tudo lindo. E não é bem assim que funciona, né? E às vezes a gente fica tão frustrada porque a gente prepara tudo com tanto carinho, né? Passa lá tempos fazendo uma comidinha especial para o filho, aí chega na hora de comer, de oferecer para ele, nem sempre ele vai fazer, né? Vai ver estrelinhas, como tu comentou do Guilherme, né? Então, assim, a gente tem que baixar um pouquinho as nossas expectativas. Claro que a gente sempre vai no positivo, sempre querendo, né, que dê certo, mas assim, não ficar com aquela sensação de que, não, vai ser tudo lindo, maravilhoso, e daí chega na hora e daí não é. E daí a gente fica triste, fica chateada, é normal, é muito normal. Porque é um momento que tu queres, né? Gerar um momento gostoso ali. Mas então, essa dica, essa estratégia de a gente reduzir a expectativa, eu acho que é a que mais funciona, assim. E estar É, e eu preparada e saber que isso é natural, né? Porque se a Isso. gente vai com outro pensamento, assim, a gente realmente fica frustrada e acha que a gente está fazendo tudo errado. E na verdade não, são pequenos ajustes ali que a gente precisa fazer para que a alimentação seja um momento tranquilo, né? Porque senão também a gente vai com aquele sentimento, aquela angústia de querer ver a criança comer. Às vezes a gente põe um monte de comida na frente da criança e a gente vai naquela expectativa de que ela vai comer aquilo tudo. E daí, se ela não come, meu Deus, né? Não, mas meu filho não tá comendo nada. Então, Fica assim, fraco. são muitas coisas que a gente tem que estar realmente preparada, tem que estudar, né? Tem que saber um pouco sobre o desenvolvimento da criança, o que que é normal, o que que não é, para a gente entender, né? E para ser leve, porque tem que ser, sabe? A alimentação não pode ser um fardo nem para a mãe e muito menos para a criança, né? Não pode ser uma coisa ruim, um momento de tensão. E existem E eu várias acho coisas aí que que a gente vai falando, né? Ao longo da nossa live. E eu acho que dividir um pouquinho essa responsabilidade, né, Rafa? Porque assim, acho que a gente como mãe, a gente começa assim, ai, será que eu vou conseguir fazer com que meu filho coma? Será que eu vou conseguir tirar a fralda? E todas as fases, né? Então divide um pouco essa Sim, responsabilidade, porque assim, depende muito da criança também gostar e da criança também querer, né? Então assim, sim, acho que tira um pouco assim desse peso do conseguir, né? Acho que é mais fácil a gente estar com isso mais leve, como tu falou, porque a gente passando mais tranquilidade para a criança, ela também vai ficar mais tranquila e acho que a aceitação também começa a ser diferente, né? com certeza. Né? Tudo que a gente está sentindo, a gente passa para a criança. Mesmo às vezes sem falar verbalmente, né? Só o nosso Sim. sentir, assim, a nossa expressão muda se a gente está nervosa, se a gente está ansiosa. E a criança sente isso também, né? Mas assim, eu tô falando isso não numa forma de querer culpar a mãe, de forma alguma, sabe? Eu quero trazer leveza, eu quero justamente fazer o contrário, né? Para que todo mundo se sinta tranquila nessa fase. Mas o que eu digo, assim, da importância de a mãe entender tudo isso, estar preparada para passar essa tranquilidade para a criança também, né? Porque se a gente vai na angústia, aí a criança começa a jogar tudo, o que é normal também, faz parte. E aí que a gente traz, né, essa questão de alinhar as expectativas ali e saber o que é normal para realmente saber assim, não, ele não tá jogando a comida porque ele não gostou. Ou porque ele tá querendo me dizer que eu sou uma péssima cozinheira. Sabe? Porque às vezes vem esse sentimento, né? Eu Sim. tive mesmo, pensei assim, tinha horas que o André não botava na boca ou botava e já cuspia, meu primeiro filho, né? Então, na época, eu ainda não atuava com nutrição infantil.
Eu já tinha trabalhado estágios e tudo mais, mas eu não atendia, né? E daí foi ali que começou a despertar essa minha vontade de estudar, sabe? De ir a fundo, de saber, entender bem, porque eu pensava assim, não, não é possível. Não é possível eu Tá fazer com tanto acontecendo carinho e ele não aquilo. tá gostando. E daí que eu fui ver que não, peraí, não é isso. Não é que ele não tá gostando. É que faz parte do desenvolvimento. A apresentação, né, a introdução alimentar é um momento ali onde a gente está apresentando os alimentos. Ele está conhecendo, ele nunca viu aquilo na vida, né? Assim, ele não sabe que aquela comida vai saciar, que vai matar fome, né? Ele não sabe que sabores esperar dali. Então é tudo novidade. E se a gente vai com a angústia, se a gente vai tensa, o bebê sente isso. Né? O bebê também vai sentir aquilo e para ele não vai ser uma experiência muito legal. Então, se a gente vai na leveza, sabendo que é natural, ele pegar, passar no cabelo, jogar no chão, fazer de tudo, menos comer, a gente fica tranquilo e a gente se diverte junto. Então, a gente, ao invés de achar ruim, a gente começa a mudar a nossa perspectiva, né? De achar que, assim, que não, olha, isso faz parte e é importante ele fazer tudo isso. Nesse ato dele, de repente, colocar a mão na comida, amassar ou fazer, passar no rosto, que eles fazem, né? De passar no rosto, passar na... Quando vê, tá a Muito. criança inteira com a comida, só não tá dentro da boca, né? Mas tá na Só não criança tá na inteira. boca. Só não tá na boca. Mas é uma forma dele conhecer e experimentar. Porque nessa fase eles são muito sensoriais, né? Então, só o fato dele tá mexendo no alimento, e daqui a pouco passa aqui, ele sente o cheiro da comida, ele tá experimentando, né? Isso. Então, essa fase, quando a gente sabe que isso acontece, né, a gente não fica na expectativa de que ele tem que engolir para a introdução alimentar estar sendo um sucesso. Né? Então, a gente sabe assim, ó, é uma apresentação dos alimentos. Então, é um momento onde ele vai ter contato com novas texturas, com novas temperaturas, né? Vai ver ali se é mais gosmentinho, se é mais sequinho. Então, essa exploração, né? Por isso que a gente fala tanto ali do BLW, que é um dos exemplos de métodos de introdução alimentar, né? Onde a gente permite que o bebê tenha esse contato. Isso faz parte da introdução alimentar, e isso é super saudável, né? E, assim, o comer vai ser um lucro. E quando a gente sabe que o leite ainda continua sendo a principal fonte de nutrientes até a criança fazer 1 aninho de idade, isso também deixa a gente mais leve, né? Porque a gente sabe ali, tanto o leite materno quanto a fórmula, né? Claro que a gente sempre incentiva o aleitamento materno, mas tanto um quanto o outro, eles continuam sendo a principal fonte de nutrientes até a criança completar 1 ano, né? Então, nesses 6 meses, dos 6 meses até 1 aninho, o quanto ele estiver explorando e realmente, assim, ó, brincando com o alimento, isso é introdução alimentar. Isso é um sucesso na introdução alimentar, né? Então, com isso, assim, só a mãe saindo daqui, já sabendo que isso é natural e que isso é saudável, isso é para ser dessa forma, isso já deixa, né, o coração mais leve, mais quentinho, assim. Então, quer dizer que os alimentos, por isso que é a introdução, né? O alimento principal é o leite, então é como se ele fosse só um complemento, é mais para ele degustando e conhecendo os alimentos, para depois de 1 ano, então, Isso, até isso virar, né? Isso, até assim, a gente tem várias nomenclaturas, né, para essa fase. Então, a gente chama de ou a apresentação dos alimentos, que é onde a criança vai estar conhecendo mesmo cada tipo de alimento, né? Ou também é chamada de introdução da alimentação complementar, porque justamente ela vai complementar o leite, né? O leite continua sendo o principal ainda, mas ela vem para complementar, né? E assim, toda essa exploração que a criança faz, isso vai criando conexões saudáveis e divertidas na mente dela, e ela vai sabendo assim, poxa, é legal eu pegar numa folha de alface, que quando eu aperto, se é, por exemplo, alface americana, ela faz crack, 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 sabe? Essa coisa, assim, de explorar mesmo,
né? De saber, assim, que quando a gente encosta alguma coisa na nossa boca, tá uma textura diferente, uma temperatura, né? Tem coisas que são mais geladinhas, tem coisas que são mais quentinhas. Sim. Então, isso Falei. tudo é muito válido, né? É muito interessante. E é muito legal, assim, ver a criança desenvolvendo, né? Ela vai mudando a forma com que ela vai pegando os alimentos, a forma como ela vai se comportando. Isso vai sendo uma evolução, né? Uhum. Para criança. Sabe que uma das primeiras lives que eu fiz aqui foi com a Thaísa, que ela é fonoaudióloga aqui de Brusque, né? Thaísa De Garcia. Brusque. Né? E ela é de Brusque também. E ela comentou que a criança porque eu perguntei para ela, por que é tão importante a criança se sujar? Porque a gente fala assim, tem que deixar a criança se jogar, se sujar, né? Porque senão a gente fica muito, Uhum. cuida aqui, não vai ali, aí a criança começa a ficar mais com muita restrição, acaba não experimentando as coisas depois. E ela falou que uma criança que se suja mais na infância é um adulto que experimenta e que vive melhor a fase adulta, né? Então, assim, essa questão do Exatamente. experimentar e do se permitir nessa fase vai ajudar lá na frente o adulto ser mais livre, experimentar mais as coisas, né? Não, a gente não tá, né? Tudo que a gente faz agora reflete lá na frente, né? Reflete. Reflete. Então, assim, ó, se coloca no lugar da criança, né? Como se a gente fosse a criança. Imagina ter alguém ali limpando o tempo inteiro o nosso rosto, Aham. enfiando uma colher na nossa boca, sabe? Obrigando a gente a comer uma coisa que a gente não conhece. Uhum. Imagina, né? Quando a gente se coloca no lugar da criança, a gente começa a perceber que alguns tipos de ações que a gente faz, assim, são absurdas, que a gente jamais faria com uma pessoa adulta, com uma amiga nossa. Por que que a gente faz isso com uma criança? Com o nosso filho, que é a pessoa, assim, que a gente mais ama e mais quer ver bem, né? Então, Sim. assim, às vezes a gente não se dá conta disso, mas quando a gente se coloca no lugar da criança, a gente começa a perceber, não, poxa, se eu vou num restaurante, né, eu Ah, nunca comi, sei lá, uma comida vietnamesa, sei lá, sabe, de outro país, outra cultura. uma tailandesa que é bem Será que pimentada. eu vou, sabe? Será que eu vou ter aquele ímpeto de, na hora, não, chegou, eu já vou começar a comer, já vou, sabe, bater um pratão? Talvez sim, mas muito provavelmente primeiro você vai observar, vai querer ver o que que é aquilo ali, vai querer ver qual que é a textura, né? A gente fica meio desconfiado, assim, porque é uma coisa que a Sim. gente não conhece. E é a mesma coisa com o bebê, ele não conhece ainda os alimentos, né? Ele não sabe o que que se faz com aquilo ali. Então, Sim. outra coisa que é importante é a gente, mesmo antes da introdução alimentar, a gente já trazer a criança para o contexto ali na hora que a gente está preparando os alimentos, na hora que a gente está comendo mesmo, né? Os adultos estão comendo, fazendo as refeições. Porque a criança ela vai aprendendo pela visualização, pelo exemplo, e depois, então, muito mais, né, pela exploração dela. Mas ela precisa ver o adulto comendo e ela precisa ver que é um momento tranquilo, né? Para ela sentir segura também. Não, olha, se meu pai e minha mãe, que são as pessoas que eu mais confio, né? Que eu me entrego, me Sim. jogo para eles quando eu preciso. Se eles estão comendo, se eles levam aquela coisa estranha ali para a boca, então eu Quero vou ver também, arriscar e vou fazer também, né? né? Também Então, quero, né? isso que a gente fala tanto do exemplo, né? Então, o exemplo não é só o comer, mas é o estar tranquilo nesse momento, é evitar de ficar falando só notícia ruim, ficar vendo Aham. televisão e ficar escutando notícia ruim nesses momentos da refeição. Tudo isso vai trazendo essa leveza para a criança, né? E vai se tornando um momento mais tranquilo também. Ah, e deixa Então, eu te perguntar. pode falar. Aproveitando o gancho da televisão, já vou aproveitar para te perguntar. A gente já sabe que até um ano, até um ano pelo menos, assim, a gente tem que evitar a televisão para os bebês, né? E por que que na alimentação, porque fala-se muito, né? Não deixe sua criança comendo com telas, né? Seja celular, um vídeo ou a Sim. televisão, né? Por que que isso é tão importante? Olha, isso é essencial. Porque assim, ó, quando a gente está fazendo uma refeição, quando a gente está se alimentando, a gente deveria estar no momento presente, né? Então, prestando atenção ali no que eu estou comendo, eu sentindo o cheiro, eu vendo o que está acontecendo ali, para o meu corpo entender que aquilo ali vai me saciar,
né, vai fazer essas conexões todas que precisam entre sabor, cheiro, e ali o sentido da saciedade mesmo, de a gente entender que quando eu tô comendo, eu vou me sentir satisfeito, né, de uma determinada quantidade. A partir do momento que eu tô distraído, isso vale para adultos também, tá? Para todo mundo. Para todos, as crianças, os bebês, ainda mais, né? Mas isso vale para todo mundo. A partir do momento que a gente está distraído, que a nossa cabeça, o nosso olhar tá lá para a televisão, ou tá ali naquela tela, brilhando, né? Várias informações acontecendo naquele momento, a gente se desliga totalmente. Então, o nosso corpo, ele fica lá mais prestando atenção na visão, no que eu estou vendo, visualizando, né? Então, as informações que vão chegando ali. O que eu estou comendo, o que eu estou colocando na boca, o corpo não está nem aí, nem está entendendo o que está acontecendo. E daí, às vezes, vem mães e falam para mim, nossa, mas eu só consigo fazer o meu filho comer se ele está na frente da televisão. Aí eu questiono, né? Tá, mas peraí, tu já tentou fazer diferente, né? Tu já deu oportunidade para fazer diferente? O porquê que é tão importante o teu filho comer numa determinada quantidade? Será que ele realmente precisa comer isso que você está oferecendo nessa quantidade? Será que se ele comer sem estar prestando atenção, ele não vai se sentir satisfeito antes mesmo? Porque vai. Porque daí o corpo vai estar entendendo, né? O corpo vai ter essa comunicação toda que é necessária. E que quando a gente está com a tela, a gente está distraído, tá? Em outro, né? Tá totalmente fora do que está acontecendo. Então, é muito importante, assim, a gente, em tudo que a gente faz, né? Estar no momento presente, estar ali, prestando atenção no que a gente está fazendo. Porque senão, nossa, quantas vezes, né? Vai num cinema, compra aquele balde de pipoca gigante, tu come aquilo tudo, nem se deu conta de que comeu aquilo. E é a mesma coisa com a criança. Ela não se deu conta de que ela bateu um pratão e o estômago dela ali não ia suportar aquilo, né? E o que a gente vai fazendo com isso? A criança, ela nasce perfeita, com um sistema de autorregulação muito conectado, assim. Então, a partir do momento que ela fica satisfeita, por exemplo, quando ela tá mamando ali no peito, ou, né, enfim, tá mamando, quando ela tá satisfeita, ela simplesmente tira e deu, acabou. Vira a cara, não quer mais, né? Por quê? Porque o corpo dela entendeu que, não, tô satisfeito, pra mim deu, chega. E a mesma coisa na alimentação, né? Vai comer até o momento que o corpinho vai avisar assim, olha, deu, agora não precisa mais. E se a gente fica forçando, se a gente fica usando esses artifícios de né, oferecer os alimentos ali com as telas, a gente vai quebrando esse sistema de autorregulação que a criança tem. E daí, mais para frente, isso vai causar um problemão, porque a criança vai se tornar uma criança compulsiva, que ela não entende, o corpo dela perde esse sentido ali de fome e saciedade, se perde, e daí ela precisa cada vez comer mais, ou vai comendo por ansiedade, por qualquer outra razão que não seja a real fome, né? Então, esse sim é um dos principais motivos de por que a gente não deve fazer isso, né? Não deve usar esses artifícios. Então, quem faz, né, pode, primeiro, deixa uma musiquinha rolando, sabe? Não precisa também tirar, se a criança tá tão dependente, porque eles ficam, né? Eles vão se tornando dependentes das telas, assim, que se você tira de uma hora para outra, assim, dá aquele berreiro, aquela coisa arada toda. Então, assim, vai aos pouquinhos. Primeiro deixa lá só uma musiquinha rolando, depois, né? Tem várias coisas aí que a gente pode fazer para ir tornando a refeição um momento de estar ali, sabe? De estar ali, prestando atenção no alimento. Não sei como é que foi contigo, Sabrina, essa questão. Se tu já usou algum tipo desses artifícios? Tem gente falando ali, ó. Minha filha tem 1 ano e 10 meses. Como controlar a compulsão? Ela procura coisa para comer o tempo todo. Então, deixa eu ver ali. Rose. Assim, Rose, primeiro, a gente precisa avaliar muitas coisas, tá? Podem ter muitos motivos aí por trás, né? Como é que foi feita a introdução lá no comecinho, né? Desde os 6 meses. Se ela
como é que foi, se ela tinha a liberdade para ela mesma pegar sozinha, ou se era oferecido com papinhas, né? Algum adulto oferecendo, isso pode mudar essa questão. Se eram usados alguns artifícios, né? Na melhor das intenções. Eu sei que as mães jamais fazem coisas para querer prejudicar, né, os seus filhos. Às vezes a gente faz algumas coisas sem a gente perceber, sem a gente ter ideia do quanto que pode acarretar de problemas futuros, né? Então, isso a gente precisa avaliar como que está a rotina dela, né? Rotina de soneca, se ela tem os momentos de expansão e os momentos de estar mais concentradinha. Tudo isso altera na questão da quantidade, né, de alimentos que ela vai procurar. A questão de ansiedade das pessoas que estão ao redor, né? Tá vindo muitos casos para mim, assim, de crianças que estão compulsivas, que estão procurando um certo conforto na comida, mas por essa tensão, né? Imagina, tá todo mundo nervoso com a situação que está acontecendo no país, enfim, essa pandemia veio para virar todo mundo, né? Então, a criança também sente isso. Então, são muitas coisas, sabe? Assim, eu te falando agora aqui, sem conhecer a tua história por trás, não sei, assim, como te dar uma orientação bem certinha, assim, porque a gente realmente teria que avaliar, tá? Mas algumas coisas que você pode fazer, então, é isso, assim, ir trazendo ela para aquele momento, ela ter um momento de expansão, primeiro, de brincar, de correr, de pular, de movimentos, para depois ela ter um momento mais tranquilo ali de prestar atenção no que ela está comendo, para dar tempo ali do corpinho, né? Mandar o sinal do estômago para o cérebro. Então tem muitas coisas aí. Não sei se teve mais gente que perguntou mais alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. E eu não sei se vou falar um pouco da minha experiência com o Gui. O Guilherme sempre foi muito guloso, né? A fruta não cai muito longe do pé, né, gente? Aí a bochechinha da evolução. Mas Imagina. Não, mas o Gui, assim, essa parte foi bem fácil, porque realmente ele era muito guloso, mas eu acho que uma coisa que eu não conseguia amamentar, né? Então eu tinha uma preocupação muito grande de tudo que colocar para ele ser muito saudável. Então foi uma coisa que realmente seguia nutricionista, daí pegava receitinha saudável. Açúcar mesmo, o Guilherme foi ver só depois, acho que no aniversário dele, eu vou postar essa foto amanhã, no aniversário dele ele comeu o primeiro brigadeiro, que foi o primeiro chocolate. Gente, a hora que ele botou aquele na boca, ele mordia, ele mordia, ele mordia. Então, assim, para ele foi uma explosão de sabor. Depois foi comer de novo, acho que quase depois de 6 meses, chocolate, assim, né? Mas porque ele sempre comia muito bem frutas e tudo mais, né? Então, mas eu acho que ele foi bem na alimentação porque a gente percebeu que a comida não era muito salgada. Às vezes eu usava a banana para adoçar os alimentos, então o abacate, eu não gostava do abacate. Talvez se eu desse sem nada, ele iria comer. Mas aí eu amassava uma banana e abacate e botava um limãozinho ali para acentuar o sabor, né? E aí ele comia tudo. Aí fazia papinha de maçã, tudo eu fazia com fruta. Adoçava, às vezes eu usava canela e banana, só para dar um gostinho a mais, assim, sabe? E ele foi super bem na alimentação, até hoje, né? E outra coisa que eu acho que ajudou muito eu trouxe ele para assim que ele começou a sentar e a interagir um pouquinho mais comigo, ali depois de 1 ano e um pouquinho, não sei dizer bem ao certo, mas assim que deu, eu levei ele para a bancada de cozinha junto comigo. Então a gente ia fazer sopa, né? Eu picava Nossa, os legumes. isso é fantástico. Eu picava os legumes, aí deixava o fogo desligado, né? Enchia a panela de água, picava os legumes e ele botava dentro da panela. Respingava água por tudo quanto é canto. Mas era só água, depois era só secar, né? E aí eu fui, tipo, daí quando eu comecei a fazer carninha, picava cebola, aí eu dizia, Guilherme, a cebola só ela não é gostosa, mas como temperinho. Então, assim, eu fui mostrando para ele que às vezes o alimento sozinho não era legal, mas que o alimento daí em conjunto, cozinhando junto, aquele processo ali do cozinhar, transformava isso numa coisa gostosa, né? E eu acho que isso criou uma consciência alimentar para ele muito grande. Outra Então, coisa com que certeza, né? A criança
a criança ter esse contato já desde o início, né? De ela estar ali, porque é um mundo de exploração para ela, né? Para ela é diversão isso dali também. Então ela associa esses momentos gostosos de estar ali, né? No caso de estar, ele estava ali contigo, estava recebendo a atenção, né? Porque estava ali, ele estava fazendo parte da tua rotina, né? Então ele se sente pertencente também, né? Então assim, ele associa esse momento de estar cozinhando como uma coisa gostosa, um momento divertido, né? E isso vai fazendo assim, ó, essa questão de ele sentir o cheirinho da cebola quando tá refogando, né? Quando tu tá temperando alguma coisa, dá para a criança sentir o cheiro dos temperos, sabe? Isso vai aguçando a curiosidade nela também, né? Porque a gente, ao invés de ficar só querendo, né? A criança nunca viu aquele alimento na vida, e daí a gente simplesmente coloca lá na bandeja ou no pratinho para ela comer e ela nunca teve contato, é mais difícil de ela querer aceitar. Agora, se já antes ela já viu, né? Ela já viu alguém manipulando, já viu alguém colocando na boca, já percebeu o cheiro alguma vez antes, a aceitação se torna mais fácil. Isso vale muito para as crianças um pouquinho mais velhas aí, que já estão entrando na fase ali da seletividade alimentar, né? Então, trazer as crianças para a cozinha, para elas ajudarem da forma como elas podem. A gente não pode exigir que eles sejam chefes de cozinha e que eles não vão fazer bagunça, que não vão, né? A gente tem que entender que a criança tem as suas capacidades ali, né? Então, assim, trazer ela para esse contato fora da hora de estar comendo, né? Isso é muito, é essencial, assim, é uma das coisas que eu sempre indico, sabe? Sempre, independente da idade, traz a criança ali junto, né? Antes ali, ó, quando ela tá ali já com uns 4 meses, já dá para deixar no chão, perto da cozinha, coloca um tapetinho no chão, põe os potes plásticos, umas colher de pau, colher de silicone, enfim, coisas que não vão machucar o bebê, né? Mas já deixa ele fazer parte desse momento do preparo, né, das refeições. Ó, a Rose, ela fala que ela pergunta sobre o controle na quantidade, não na qualidade. De repente, se ela Então, quiser Rose, é o que eu consumir comentei. mais vezes ao dia, não sei. É, o que eu comentei contigo, assim, a gente tem que ver como é que tá a rotina, como é que tá a soneca, várias coisas, muitas coisas a gente precisa analisar, sabe? Seria legal a gente bater um papo mais a fundo, assim, para eu realmente conseguir entender o teu caso, para te passar as orientações, né? Mas tem algumas coisinhas aí que a gente tem que ir se questionando. Como é que tá a rotina dos pais, como é que é a questão da alimentação para vocês, né? Independente ali da qualidade, né? A quantidade, a gente também tem que ver como é que está o ritmo de crescimento dela, se ela está em algum pico de crescimento ou não. Então tem várias coisinhas aí para a gente avaliar o caso, né? Ô, Rafa, e quando é o contrário, né? Eu tenho um Quando a criança afilhado, não quer comer, ele é danado, ele não quer comer. Daí eu te pergunto, o que que é melhor? Deixar a criança sem jantar ou, de repente, acabar compensando com uma bolachinha, uma torradinha, mesmo que seja integral, que não é, né? O que que é melhor? então, assim, ó, quando a gente começa a fazer essas substituições, a gente faz na intenção de que, pelo menos ele está comendo alguma coisa, né? Só que daí eles são muito ligeiros, são muito espertinhos, e daí eles vão saber assim, olha, se eu não comer isso daqui, eu sei que eu vou ter uma coisa que eu vou gostar, né? Então, ele vai criando esse pensamento, assim, de que, não, então, assim, eu não vou comer mesmo isso aqui, porque eu acho estranho, eu não gosto muito do cheiro, não gosto muito do sabor, vou esperar mais um pouquinho que depois vai ter a bolachinha. Isso é inconsciente, a criança não faz pensando assim, não, eu vou enganar minha mãe e vou fazer greve de fome agora para depois comer. Não, é inconsciente mesmo. Até porque, assim, a gente sabe que as bolachinhas, né? Mesmo as caseiras, elas têm ali, vai, farinha de trigo, ou enfim, quem faz com aveia, são coisas que o paladar, ele é mais simples de ser aceito, né? Uhum. Então, o que a gente deve fazer? A gente sempre
tem que partir do princípio de que a gente não vai resolver só na hora da refeição. A gente tem que ver todo o esquema atrás, né? Então é o que eu falei ali para Rose. Como é que tá essa rotina, né? Como é que é o relacionamento da criança com os alimentos fora do contexto da alimentação? Se alguma vez ele já foi forçado a comer ou não, né? Isso tudo vai afetando assim e vai dando, às vezes a criança não se sente segura para comer alguma coisa que ela não conhece, ou às vezes pode ser alguma coisa relacionada ao desenvolvimento dela, então ela não gosta de determinada textura, então a gente precisa trabalhar essas texturas fora dos alimentos. Então até peguei um caso semana passada, assim, de uma criança que ela não aceitava comer, e daí eu fui conversando com a mãe, assim, né, tá, tu já deu para ele brincar de massinha? Como que é? Aí ela falou assim, olha, eu nunca brinquei de massinha com ele, porque ele tem acho que era 1 ano e 5 meses, e ela tinha medo que ele botasse na boca e fosse comer a massinha, né? Aí passei lá uma receitinha passei não, ela foi atrás de uma receita de massinha caseira, e daí ela fez a massinha e o filho não, ele tinha nojo de tocar naquela massinha, sabe? Então, olha só, como é que a gente vai exigir que a criança vá comer alguma coisa que tenha aquela textura, se mesmo fora das refeições ele tem nojo, ele não, sabe? Ele tinha aversão àquele tipo de textura. Então, a gente tem que fazer um trabalho por trás, não é só na hora que tu está oferecendo o alimento. Então, assim, tentar descobrir, né, quais são as texturas que a criança já gosta, já aceita, fazer pequenas adaptações, né? Nossa, tem muitas coisas, assim, ó, que a gente precisa realmente, cada caso é um caso, né? Eu costumo dizer isso para as mães, assim, nem sempre o que funciona para um vai funcionar para todo mundo, né? Por isso que a gente tem que ver o individual, assim, cada caso, mas trazer a criança para participar dos momentos do preparo já é uma estratégia, né? Brincar com texturas parecidas. Então, eu gosto muito das atividades que tu traz, Sabrina, no teu Instagram, que, meu Deus, as crianças têm contato, assim, com diversas texturas, diversas cores, diversos materiais, que isso vai aproximando também a criança dos alimentos que tenham texturas similares, né? Cores similares. Então, quando a gente fala de diversão na introdução alimentar e diversão na alimentação, a gente tem que usar o lúdico em tudo, né? Inclusive na alimentação, trazer o lúdico e não aquela coisa de ficar angustiada e que não, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Né? Então, assim, eu não indico fazer essas substituições aí por bolachinhas e coisas que a criança gosta. A gente pode ir aos poucos também, fazendo um desmame dessas bolachinhas. A gente vai buscando outros alimentos que tenham sabores parecidos, que tenham texturas parecidas, e a gente vai fazendo uma evolução ali no caminho do comer, né? Que são, para a criança aceitar realmente colocar na boca, ela passa por uma escadinha, assim. Primeiro ela tem que tolerar olhar, ela tem que tolerar o cheiro, tem que tolerar tocar, né? O comer é o último passo lá da escada. Né? E a gente só se preocupa com esse último passo. A gente não enxerga todo o caminho que ela tem que percorrer para aceitar. A dica do banho, brincar com água que a Sabrina indicou, deu super certo, porque ela não estava mais querendo tomar banho. Ah, que legal, que legal. Olha só, né? É o brincar, é o brincar. Que legal. Uma coisa que funciona aqui em casa, sabe o que é? Aquela psicologia reversa. Eu fazia o seguinte, eu trouxe até o meu bugelminho aqui, que é meu parceiro. Eu fazia com o Guilherme assim, ó. Ah, você não vai comer? Então, aí ele dizia, Guilherme, ele de pequenininho ali, 1 ano e pouquinho, né? Que ele sempre adorou bicho de pelúcia. Então, ele tem lá a bancadinha dele de bicho de pelúcia. Quem que vai comer com você hoje? Ah, hoje eu quero o Mickey, o Pluto e o bugelminho. Daí eu botava o Guilherme sentado na mesa e os bichinhos de pelúcia aqui do lado junto com ele, né? Era uma colher para ele, uma para os outros bichos de pelúcia. Uma para ele, uma para Aí ele não queria comer, aí eu fazia que eu pulava ele, dava pro bicho de pelúcia. Então, era uma forma de... Aí, ó. Né? Então, ele vai ficando curioso, vai ficando assim, eu também quero. Uhum. Né? Aí ele não queria comer, eu falei, não faz mal. Então o Bujelmin come tudo que o Bujelmin tá adorando. Daí ele ficava assim, já vinha e roubava a comida do Bujelmin. Daí aquilo ficava uma coisa mais divertida, sabe? Né? Acho que essa coisa de
tipo, não pedir. ser uma obrigação, né? Ah, não quer comer? Não, não tem problema, né? Pode deixar aqui que a mãe come, ou... e uma coisa que aconteceu com o Gui agora, né? Por isso que eu te perguntei sobre a bolachinha, porque a gente não é... Eu não tenho nada de salgadinho, bolachinha, chocolate em casa, porque o Guilherme adora. Não é que ele não come, ele adora. E se eu tenho em casa é um tormento. Então eu não compro para durante a semana. Então a gente compra o nosso salgadinho pro nosso cineminha do sábado à tarde, que daí é o nosso programinha ou de sábado ou de domingo. A gente assiste um filminho daí nós dois, e então a gente come o salgadinho, que é um evento para nós. Mas tirando isso, a gente não tem em casa. E aí, só que se eu tenho, ele fica me atormentando. Ah, é só um pouquinho, porque eu queria comer, vamos comer o salgadinho, então eu não vou comer a comida, então eu prefiro não ter, para não passar o perrengue, né? E aí eu Sim, faço... preferível Aí nem eu faço um... comprar, né? Nem ter esse acesso. Até porque daí a gente não corre o risco de ceder, né? A gente não Isso. corre risco de ceder e a criança também vê que não é... E eu falo muito para ele que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então, assim, eu sei que salgadinho... Eu acho que uma coisa que é bem importante é a gente falar a verdade, sabe? Eu sei que salgadinho é uma delícia, eu também adoro. Eu sei que chocolate é gostoso, eu também adoro. Só que não é saudável. Então, o que a gente tem que fazer? Comer bastante comida saudável, aí o nosso corpo vai ficar, ó, nota 10 e preparado para receber aquele alimento que é gostoso, mas não é nada saudável. Se a gente comer só o saudável, não vai ficar forte, não vai... Aí vem todo o roteiro da mãe, né? Então, eu sempre vou falando isso para ele. Não é que eu não quero te dar, né? Filho, presta bem atenção. Eu sempre digo para ele, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Não é que eu não quero te dar, é que não vai fazer bem para você. Eu estou cuidando de você. Daí ele recebe de um jeito diferente, né? E é Sim. engraçado porque a gente fez o Halloween aqui, e aí o Halloween não adianta, né? Assim, era bala, chocolate, em cima da mesa. E o Guilherme foi comer, ele adora marshmallow. Começou a comer marshmallow, daqui a pouco ele parou assim, foi lá na mesa, comeu ligeiro uns morangos, para ele cuidar do corpo, para poder comer mais, entendeu? Olha só. Né? Foi É, e uma não é consciência que fazer um ele... terrorismo alimentar, né? Não é a gente, né, falar que só mal daqueles alimentos. Não, é a gente também trazer. A gente pode falar ali que os alimentos bons, né, eles dão superpoderes pra gente, ao invés de só falar, né, que é saudável. Para criança não é muito nítido assim, ela não tem muita noção do que é saudável e ela não está preocupada com o futuro, ela está preocupada ali com o momento presente, ela é totalmente o momento, né? Então, Aham, assim, a gente falar que, poxa, uma banana vai te trazer força para você correr mais rápido, sabe? uhum. Coisas que para ela ela consegue perceber no corpinho dela já na hora, assim, né? Ou, enfim, a Igual gente Hulk, traz o lúdico dos alimentos ali. né? Outra questão que achei interessante que tu comentou ali que dava as comidinhas para os bichinhos de pelúcia, né? Outra coisa que a Aham. gente pode fazer com os bebezinhos pequenininhos é pedir, dar a colherinha na mão deles e pedir para eles colocarem na nossa boca, né? Ah, Então, ou legal. pega o Aham, próprio alimento e pede para eles colocarem. Então, você chega com a boca bem pertinho e pede para ele aham. colocar na tua boca. Então, é uma forma também de ir aproximando isso, de tornando divertido. Né? Tem outras coisas assim que a gente pode ir E fazer fazendo, as mas carinhas, né? fazer Fazer as carinhas. isso, os alimentos não precisa, sabe, não precisa ser um artista de que, ai meu Deus, aquele prato tem que ser a coisa mais linda do mundo. Não, qualquer coisinha que forma um formato de olho, nariz e boca já é uma Aham. festa, né? Claro que existem vários pratinhos legais, dá pra gente se inspirar aí, nossa, a internet tem vários, né? Eu de vez em quando coloco no meu Instagram também algumas inspirações aí, mas Sim. são coisas simples, né? São coisas simples que acabam funcionando. A minha mãe faz feijão com segredo. Sabe o que é o feijão com Ah, segredo? Ela corta a banana em rodela, põe embaixo do prato e joga o feijão em cima. Que aí alemão ai, mistura que doce com delícia, eu adoro salgado, né? feijão com banana. Aí faz minestra, né? E joga o feijão por Aham, cima. E aí ela fala, hoje o feijão tem segredo, vamos ver quem vai achar. Aí o Guilherme e o Pedro aqui, ó, para ver quem acha mais segredo, eles comem tudo. Né? olha São só. coisas simples, assim, né? É. Tá vendo assim, ó, é entrar no mundo da criança mesmo, no mundo da diversão. Às vezes a gente se desconecta disso, né? A gente vai crescendo, vai vindo um monte de responsabilidade na nossa vida e a gente acaba perdendo essa coisa Sim. gostosa.
E quando a gente volta, né, a tentar lá se reconectar com a nossa criança interior, a Tá. gente voltar para nossa infância e pensar assim, nossa, eu acho que eu ia curtir fazer isso quando eu era criança, né? Isso também traz esses momentos aí de diversão, né? E a gente poder replicar isso com os nossos filhos é bem interessante. Sim. Outro dia a gente tava com sopa Outra, e ele assim, disse. pode falar. Não, outro dia também, eu tinha feito uma sopa aqui, daí ele disse, mas vai fazer um pratinho de sopa pra você, Gui. Ah, mas será que vai ter carinha ele pra mim? E eu não tinha pensado em nada. Fui lá, tinha umas cenouras, né? Botei a cenoura aqui, uma cenoura assim, pronto, né? Aí tinha umas batatinhas que eu fiz Sim, de conta que era a orelha. Aí ele olhou assim, vou comer o olho. Daí ele comia o olho, daí eu dizia, ah, mas agora ela não vai mais enxergar. Daí ele comia o nariz. Eu disse, meu Deus, como é que ela vai conseguir cheirar? Daí ele foi, e assim a olha gente foi só. brincando com as partes do corpo, né? E de novo, assim, primeiro ele comeu as partes do corpo e depois ele comeu a sopa toda, porque já é uma coisa que eu digo, eu tenho sorte, ele come bem, né? Mas Aham. sempre é um incentivo. Mas Então, eu sabe, acho que a gente. Sabrina, não é sorte. Não é sorte que ele come bem. Olha Né? quanta quantidade de coisas que tu proporciona para ele, não é à toa, sabe? Não é à toa, não é sorte, não é uma dádiva divina. Que bom. É uma construção, é uma Sim, construção, né? Então, assim, é a gente lá desde o comecinho, desde a introdução alimentar, a gente entender isso e proporcionando esses momentos, né? Olha o quanto que tu se esforça pois é. mas é um esforço que não é uma coisa pesada para ti, né? Pelo Não, não, menos assim, não passa não, isso, né? Então, assim, mas é não. um esforço no sentido de se dedicar, assim, de entender e de entrar no mundo dele para conseguir proporcionar um momento divertido para ele. Então, não é sorte, não. É tu ir atrás, é tu estudar, é tu entender, né? É procurar ajuda quando não está acontecendo da forma como você espera, né? Então, eu sempre falo isso, Acho que assim, é, a gente precisa estudar, sabe, para ser pai e mãe. Não é uma coisa, é não verdade. é só instinto, não é só instinto, né? A gente, e graças a Deus, assim, ó, que a gente tem informação, muita informação, a gente consegue. Tudo que a gente quer estudar, a gente consegue, né? A Aham. gente vai atrás, a gente tem vários cursos, várias coisas que a gente vai, procura profissionais que estudam aquilo ali, a gente pega um pouquinho da experiência de um pouquinho da experiência de outro, né? Mas é isso, assim. E ver o que, que vai se adaptar na tua realidade também, né? Porque, como eu falei, assim, às vezes uma coisa que funciona para um, talvez funcione diferente um pouquinho para outro, precisa adaptar, né? Mas essa questão de a gente se preparar para a maternidade, a alimentação entra muito nisso, né? Mas se preparar, assim, se preparar para a maternidade, não é uma coisa que a gente nasce sabendo, a criança também não nasce sabendo como que ela tem que se comportar ou não, a gente vai indicando o caminho, é nosso papel como pai e mãe também indicar os melhores caminhos para o filho, então, E eu acho que, e assim, né, Rafa, a gente, a minha sogra tem uma frase da minha sogra que eu levo para a vida, né? Ela fala muito que a gente, Dona Ivete tá aí, eu vi ela subindo aqui. Ela fala muito que a gente tem que, vou falar dela agora, vou falar da sogra, ai meu Deus, ela fala muito que a gente tem que viver os pequenos momentos, para a gente não simplesmente passar pela vida, né? E isso é uma coisa que realmente eu levo para as pequenas coisas. Então, assim, ter um pouco de paciência também, porque às vezes a gente, na nossa correria do dia a dia, a gente quer tudo assim, ó, né? E a criança também tem o tempo dela, passou o dia na escola, tá cansado à noite. Às vezes, eu e o Léo, a gente acaba de comer e o Guilherme ainda tá comendo, né? E aí a gente vai organizando a mesa e aí a gente vai esperando ele acabar de comer, né? Mas às vezes talvez ter leveza nisso também, assim, ter um pouquinho de paciência e acho que vale super a pena ter um pouco mais de dedicação com essa questão da alimentação. Porque daí se a gente não se dedica, a gente quer tudo rápido, daqui a pouco tem uma consequência lá à frente, a preocupação do seu filho não comer direito é muito maior do que a gente investir um tempo um pouco mais de qualidade para esse momento, sabe? com certeza. Então, assim, é um investimento de tempo, de dedicação nesse momento agora, mas que a criança vai
levando isso para o resto da vida e a gente consegue moldar a saúde dela, principalmente na introdução alimentar, né? Que acontece uma vez só na vida da criança, não tem, né? É um momento único. E a gente precisa estar preparado, se sentir segura, né, para oferecer o melhor. Então, pensando nisso, até que acabei montando ali o meu curso, né, de introdução alimentar, que agora a Sabrina super aceitou aí o meu convite de fazer, de ser minha parceira, de, né, para uma aula bônus ali do meu curso. Então, fiquei bem feliz, assim, com Eu também fico muito feliz com o você ter convite. aceitado participar. Mas Não, no imagina. curso, assim, então eu falo tudo que a mãe precisa para se sentir segura para essa fase, né? Então, passa por todos esses momentos ali de como que é o desenvolvimento, quais os melhores alimentos para dar em cada época, de que forma que a gente corta os alimentos para ser seguro, para evitar um engasgo, coisas que a gente se preocupa muito, né? O que fazer quando o intestino Verdade. está trancado, muitas Aham. coisas assim. E bônus com profissionais como a Sabrina, que são super queridos e, né, e também se preocupam aí com essa questão da saúde da criança, né? E também da saúde da mãe, porque se a mãe não está bem, Eu reflete na sempre falo que criança, né? a mãe é o centro da casa, né, Rafa? Assim, se a gente tá bem, querendo ou não, a gente traz uma harmonia para casa. Então, assim, vou fugir um pouco do assunto aqui, mas é só para dar um foco para a mãe. Mas, assim, como é importante a gente tirar um tempo para a gente olhar um pouquinho para a gente. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Daniela Freixa de Farias, que ela fala muito assim: se perceba e respeite também o seu tempo, né? Não adianta a gente chegar em casa querer fazer tudo para os filhos, para o marido, para todo mundo, se a gente também está exausta, a gente também está cansado. Então, assim, olhe um pouco também para si, né? Ou se você já está estressada, está cansada, pai, hoje dá comida para mim porque eu não estou bem. Então, permita-se dividir também essa responsabilidade, né? Com certeza. Não, isso é essencial, né? A gente tem que ter um momento ali, nem que seja uns 5 minutos, para dar uma respirada, dar sabe, voltar para si, porque senão a gente reflete isso, né? Senão nada vai, parece que nada vai bem, assim, se a gente não tem um tempinho para cuidar da nossa saúde também. E, né, um dos bônus que eu tenho ali no curso é justamente isso, assim, de a mãe se perceber, de a mãe ter um tempo para ela. Tem meditação guiada, tem, nossa, o curso está bem completo, assim, bem Ai, que interessante bom. para as mamães aí que estão passando por essa fase da introdução alimentar ou que vão passar, né? Tá um curso assim bem completo. Quem quiser mais informação pode me chamar no direct, pode entrar lá no meu Instagram, me chamar, que eu explico bem certinho como que vai funcionar. E vale super o investimento, assim, vale o investimento para a gente ficar bem, né? Porque uma vez que acho que, eu sempre digo que o conhecimento liberta, né? Uma vez que tu tens o entendimento do porquê das coisas, do porquê da ação das crianças, principalmente no início, né? Porque o bebê não tem o discernimento ainda para dizer assim, hoje eu vou acordar e eu vou sacanear ela, né? Ele não tem esse Não, discernimento de dizer assim, eu vou jogar essa comida no chão para incomodar minha mãe. Não é isso, né? E aí, se a gente como adulto, então, a gente vai buscar informação e nós temos esse entendimento, a gente com certeza vai levar de um jeito muito mais leve, né? Para a gente e para a criança também. Então, assim, ó, vale super o investimento, tá? Super indico aqui. obrigada. Então é Aí, isso, agora gente. falando, Se tiver mais alguma dúvida, né, o pessoal quiser entrar em contato comigo ali pelo meu Instagram, meu direct, né? Tô sempre respondendo o pessoal que manda mensagem. A gente sempre encontra uma forma aí de ajudar as mamães, né, que estão passando por qualquer que seja a dificuldade com seu filho, né? A gente está sempre disposto aí para dar um auxílio. Então, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu amei participar. Gosto muito mesmo do teu trabalho. Sou tua fãzona, que eu acho que é muito legal trazer essa parte lúdica aí, né? A gente entrar nesse mundo da criança e fazer parte, né? Viver o momento junto com ela, assim, se divertir junto com ela. ah, que bom, que bom. Eu fico muito feliz, obrigada, né? Obrigada por ter aceitado o convite também.
né? A Marise, que também é a pedagoga que outro dia estava aqui com a gente, ela falou: Sabrina, tá faltando uma nutricionista infantil no teu Instagram. Falei, vou achar. E a hora que eu vi o teu Instagram, eu pensei, achei. Que bom. Fiquei muito feliz de ter aceitado, muito feliz de ter vindo aqui, né? Obrigada a todo mundo que ficou, que a gente sabe que live é difícil, né? Por isso que eu vou dizer para vocês, vai ficar tudo salvo, sempre deixo salvo aqui também. A gente vai salvar e depois eu vou passar para a Rafa também ter no Insta dela. Porque acho que a intenção é ter o conteúdo aqui para a gente informar vocês, né? E tá aí disponível para quando quiser tirar uma dúvida ou quiser relembrar alguma coisa, vai estar tudo salvo lá. Ai, que legal. Que bom, Sabrina. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que assistiu, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato. Também. Tchau, gente. Muito obrigada, Tchau, tá? tchau, gente. Boa noite. Tchau, Rafa. Boa noite. Obrigada, tá?